Aí, aqui, ó, fazer uma previsão dos gastos fixos e variáveis. Então, aqui a primeira, a previsão da venda, prestação de serviço ou industrialização, né? Que é quando a gente tem uma indústria, do quanto eu vou desenvolver, fabricar na minha indústria. E depois dos gastos fixos e dos gastos variáveis, tá? Aí, nessa terceiro e quarto tópico, entra um conteúdo, vamos falar assim, diferente do que a gente está acostumado a ver aí na contabilidade. Porque como, vocês já devem ter feito todos os projetos integradores, né? Então, vocês sabem que o objetivo do projeto integrador é fazer uma multidisciplinaridade entre as disciplinas. Então, unir elas todas num único projeto. Então, aqui, eu coloco para vocês fazer uma viabilidade econômica do projeto da empresa de vocês, fazer uma análise de viabilidade econômica, verificar qual vai ser a taxa interna de retorno. Então, ó, os sócios, eles vão investir cada um 20 mil. Vamos dizer que são 3. Então, eles estão investindo... Peraí, pessoal, deixa eu só permitir aqui. Então, eles estão investindo um valor de 60 mil reais. Esses 60 mil reais, ele vai ter um retorno em quanto tempo para os sócios, tá? Então, é nesse sentido. Isso aqui, eu acredito que vocês tenham visto já, ou estão vendo com a Prof. Edna, tá? Ou quem já fez as disciplinas só está fazendo agora o projeto integrador, está vendo isso com a Prof. Edna. Pessoal, essa parte aqui vocês podem ter bastante dúvida, tá? Não faz mal. Aí a gente marca para fazer orientação e eu ajudo vocês na equação de como se deve fazer o TIR, como se deve fazer uma análise de viabilidade, enfim, como tem que fazer um payback, como, por exemplo, a gente vai fazer um super investimento, a empresa vai fazer um investimento. Quanto desse investimento vai retornar para a empresa? Tá? Então, com base nessas previsões que vocês vão fazer anteriormente aí, tá? Mas são equações bem facinhas, são bem tranquilas de se desenvolver, não é nada um bicho de 7 cabeças, tá? Então, agora passando para outra disciplina que vocês têm no momento, que é a do Rubens, que é a gestão de custos. Então, vocês vão ter que pensar aí como vocês vão trabalhar a gestão de custos da empresa de vocês. Vai ser custeio por absorção? Vai ser custeio variável? Vocês vão descrever isso, tá? De forma escrita, porque não tem agora como vocês fazerem uma gestão de custos, sendo que a empresa ainda ela está para acontecer. A gente faz gestão de custos numa empresa que está acontecendo, que está tendo movimento de custo. Mas vocês vão descrever o porquê que vocês escolheram por absorção, ou custeio variável, ou até alavancagem operacional. Acredito que o professor Rubens deve ter falado isso com vocês. A alavancagem operacional é quando a gente faz muita injeção de dinheiro numa empresa, pensando que ela vai se tornar uma grande potência, e daí depois ela vai começar a trazer rendimentos para os sócios. Porém, como a gente injeta muito dinheiro, ela é uma gestão de risco, a alavancagem operacional. Porque da mesma forma que pode render muito dinheiro, também pode acontecer que o efeito seja contrário. Então, os sócios vão ter algum problema, tá? De retorno desse investimento que eles fizeram. Então, vocês vão analisar, vocês vão ver aí o material que o Rubens passou, provavelmente, na internet, nos livros da biblioteca, enfim. Vocês vão analisar qual é o custeio que vocês vão utilizar e por que vocês utilizaram isso na atividade que a empresa de vocês vai exercer. Por que vocês acreditam que essa gestão de custos é a mais eficiente para a empresa de vocês, tá? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês colocam, porque igual eu falei, não tem como a gente trabalhar uma gestão de custos numa empresa que ainda não tem essa movimentação de custo, entrada e saída de custo, tá bom? Aí, outra coisa, o último tópico do planejamento financeiro. Vocês vão escolher e vão explicar quais são os papéis de trabalho que vocês vão ter dentro da empresa, ou seja, quais são as ferramentas de controle que a empresa de vocês vão utilizar. Vai utilizar, por exemplo, deixa eu só... Vai utilizar, por exemplo, demonstração do fluxo de caixa, vai utilizar DRE, demonstração do resultado, vai utilizar
entrada e saída de caixa, vai ter controle de inadimplência, controle de pagamentos, enfim. Vocês vão buscar aí, em todo o processo que vocês tiveram de aprendizado da faculdade de vocês, que vocês conheceram várias ferramentas, e vão analisar quais vão ser as mais eficientes para trabalhar na empresa de vocês. Qual vocês acreditam que seja mais eficiente? Então, vocês vão discorrer, explicar o que é ela, vão explicar de que forma vocês vão utilizar ela na empresa, e, por fim, sempre terminando, fazendo um compilado do pensamento de vocês, porque essa ferramenta ela vai atingir um objetivo de gestão, de controle, de cuidado com a parte financeira, gerencial, estratégica da parte de vocês, tá? Da empresa de vocês, da atividade que vocês estão criando aí para a empresa de vocês. Então, essa parte aqui tem que ser, esses tópicos têm que ser bem elaborados, porque isso que vai dar sustentação para a empresa de vocês. Vamos supor que essa empresa vocês tenham pensado no ano passado. E vocês começaram a abriram as portas da empresa, e hoje em dia vocês iam fazer aí um ano de empresa. Hoje em dia nós estamos frente a uma pandemia que está batendo direto em empresas de grande porte e ainda, por enquanto, indiretamente em empresas de pequeno porte, empresas que não têm tanto investimento, que estão no início de fazer investimento, tá? Então, mas aos poucos, essa pandemia tende a afetar parelhamente todas as empresas, pessoas físicas, enfim. Então, esse tipo de planejamento, esse tipo de material é o que vai deixar a empresa de vocês mais fortalecida, vai fazer com que vocês, sozinhos ou com os sócios de vocês, entendam qual é a melhor estratégia para se tomar na empresa, tá? Para se tomar aí diante da empresa. A outra coisa que eu queria falar para vocês. Aqui, quando a gente falar em gastos variáveis, vocês vão especificar para mim esses gastos variáveis. Gastos fixos. Prof, nós vamos ter funcionários. De primeira vai ter 3 funcionários. Inicialmente vamos ter 3 funcionários. Ou vamos ter 2 funcionários. Vai ser aluguel, não vai ser aluguel. Então, vão especificar para mim quais são os custos fixos da empresa de vocês, para eu entender aonde vai o dinheiro, tá? Então, sejam bem específicos. O que compõe, quais são as contas, quais são os componentes desses gastos fixos de vocês. Aí aqui, pessoal, análise de sensibilidade do negócio. O que é isso? Até agora, nós falamos de coisas positivas da empresa de vocês. Previsão de venda, de prestação de serviço, previsão de custos, falamos de ferramentas de negócio. Então, neste momento, nós vamos trazer uma outra visão. Caso aconteça algo que vocês não previam, por exemplo, redução na quantidade de vendas, aumento de gastos, começar a não ter retorno de investimento, tá? Então, se acontecer isso, de que forma vocês vão olhar para a empresa de vocês? Qual estratégia vocês vão desenhar? Como que vocês vão sair dessa? Vocês vão diminuir algum custo? Vocês vão tentar dar uma melhorada no produto? Ou vão utilizar de descontos para tentar aumentar, fazer girar mais caixa dentro da empresa de vocês? Girar mais valores monetários da empresa de vocês? Então, é isso, ó. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha bem facinho, ó. Preço de unidade, então vamos falar assim, ó, que vocês estão vendendo calçado. Então, o preço unitário do calçado que vocês mais vendem aí na loja de vocês é R$70. Aqui está em euros, né? Mas vamos deixar em R$70. O custo de cada unidade é 50. Aí vocês têm custo fixo de R$100 mil. As vendas, vocês acham que vocês vão vender mais ou menos R$1.400.000 de venda. Custo variável, tá? Então, se é R$1.400.000, os meus custos são 100 mil e os custos variáveis são 1 milhão. Então, vai sobrar 400 menos os meus custos fixos. O resultado no final do meu período, no final do meu mês, vamos supor assim, vai ser R$300 mil. Isso se tudo ocorrer conforme o previsto. Previ vender R$1.400.000. Previ um custo variável de R$1 milhão.
Porém, isso aqui é o que vocês previram. Aí vocês vão fazer um outro quadro de uma análise de sensibilidade. Que eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem considerar apenas individualmente, pelo menos uma das variáveis a seguir. Ou redução da quantidade de vendas, ou redução do preço de vendas, ou aumento do gasto fixo, ou aumento do custo da mercadoria, enfim. Daí vocês vão fazer outra planilha como essa, do outro lado, com um desses impactos, no mínimo dessas variáveis impactando na empresa de vocês negativamente. Embaixo, logo abaixo, vocês vão explicar as estratégias que vocês, como gestores, vão tomar para que a empresa de vocês, de fato, não feche a porta, ou que ela não fique inadimplente de uma forma que futuramente ela não vai conseguir pagar essas inadimplências, né? Porque pode acontecer de uma empresa resolver ficar inadimplente por um tempo, até que ela consiga gerar mais caixa, e depois ela paga, faz uma negociação com o banco, com quem ela deve, tá? Pode acontecer, isso é uma forma de alavancagem financeira também, tá? Mas, como eu falei, quando a gente fala em alavancagem financeira, nós temos um risco muito grande, imerso nessa estratégia. Então, a gente tem que explicar, eu quero que vocês expliquem a saída de vocês nesse sentido. Então, isso aqui, essa parte da análise de sensibilidade, casa muito bem com o que a gente está vivendo hoje, tá? Do nada, aumentaram as coisas, diminuíram as vendas. Então, nesse sentido, beleza? Aí aqui, vocês vão, de fato, integralizar o dinheiro, na parte 6 aqui. Vocês vão ver que vocês vão falar exatamente quanto cada um dos sócios vai investir, quanto que, daquele dinheiro investido, daquele dinheiro movimentado, quanto vai ir para cada conta, para cada atividade da empresa. Então, vamos lá. Desenvolver, de fato, um investimento. Então, vocês decidiram lá que vai ser integralizado 80 mil. Desses 80 mil, quanto o sócio A vai integralizar? Quanto o sócio B? Quanto o sócio C? Ah, prof, vai ser parcelas iguais. Não, vai ter um sócio majoritário, tá? Vai ter 2 sócios minoritários, enfim. 2 sócios majoritários, 1 minoritário. Vocês vão decidir isso, tá? Então, vocês vão colocar quanto cada um vai integralizar. Depois disso, quanto do total do capital social vai ser para investimentos na sociedade? Aluguel, compra de matéria-prima, compra de imobilizado. Quanto vai ser utilizado para o capital de giro? Ou seja, quanto desse valor eu vou colocar lá no meu caixa para desenvolver. Ou se o meu capital social ele vai ser só para pagar o aluguel e para comprar imobilizado, carro, caminhão, máquina que eu preciso. Para as demais coisas, eu vou fazer financiamento, vou fazer empréstimo com o banco, para colocar dinheiro no capital de giro, enfim. Tudo isso eu quero que vocês escrevam, pensem bem, analisem bem, discutam essa parte como sócios mesmo, para você desenvolver uma coisa bem segura. E daí, como eu falei, quanto que vai ser para caixa, quanto vai ser para banco, para vocês utilizar no capital de giro, e quanto vai ficar de reserva? Vai ter reserva a empresa de vocês? Porque tem muitas empresas que iniciam, muito que eu digo, 80% das empresas que iniciam, e não tem valor nenhum de reserva. Aí, quando acontece uma pandemia dessa, a gente tem que se virar ainda mais nos 30%. Tá? Então, aqui nesse sentido que eu falei da análise de sensibilidade, uma das saídas é sempre pensar no investimento não só a curto prazo, comprar maquinário para fazer com que a empresa gire a receita dela, gire o desenvolvimento da atividade dela, mas também fazer investimentos para deixar guardado, para deixar um dinheiro reservado para possíveis imprevistos, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém imaginou um ano atrás que hoje estaríamos vivendo essa situação de calamidade que estamos vivendo, tanto pública quanto financeira, tá? Então, quanto econômica. Então, nós estamos aí realmente uma situação imprevista, ninguém pensou nisso. Então, hoje, as empresas que têm uma reserva financeira, que reservaram parte do lucro dela, que reservaram parte do capital dela, elas estão um pouco mais asseguradas para aguentar no mercado de portas abertas alguns meses a mais. Então, a parte da reserva é muito importante. Nós precisamos olhar isso tanto quanto contador, como gestores, tá? Então, sempre temos que ter essa visão aí de reserva. A gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa, mas quando acontece, nós não temos tempo para nos prevenir.
para dar a volta por cima. Então, por isso que a reserva é uma coisa muito importante. Finalizando isso aqui, nós vamos fazer uma conclusão. Quero que vocês concluem tudo isso. Nesta conclusão, eu quero que vocês falem da empresa de vocês, do desenvolvimento do trabalho, tá? Que vocês... Quais foram as... Como eu posso colocar? Quais foram as competências e habilidades que vocês adquiriram desenvolvendo o trabalho e como todas as disciplinas, de forma geral, não apenas essas que vocês estão tendo nesse semestre, mas puxem as outras disciplinas, conseguiram agregar no desenvolvimento, na criação dessa empresa que vocês estão fazendo. É isso. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Deu para entender? Prof, eu acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas acho que dá para fazer, sim. Vai fechar a empresa. Nem abriu ainda, Heloísa, já quer fechar a empresa? Tá, então vamos falar do prazo. Ai, gente, vai ser um pouco difícil mesmo, vai ser trabalhoso, mas é bem legal. No final aí vocês vão ter um plano de negócio muito bom, tá? Então, que nem eu falei, pessoal, a gente pode marcar orientação, então já comecem a desenvolver, façam um cronograma aí das atividades de vocês. Aí vocês podem falar, prof, você pode me orientar a tal dia que a gente quer falar especificadamente sobre uma parte aí, quer saber como faz o TIR, quer saber como faz o payback, alguma dessas equações aí que você pediu, tá? Então, aí a gente pode ir marcando para você desenvolver. O prazo, boa pergunta. Vou colocar para o dia 1º/7, tá bom? Quase um mês para você desenvolver. Prof, eu acho que é pouco tempo, prof, por favor. Gente, mas é que depois disso logo a gente entra em férias. Então vamos colocar Mas quando que é para terminar esse trabalho? É esse semestre? Sim, a partir do semestre que vem vocês não tem mais aula comigo. Semestre que vem já acabou as nossas aulas, tanto de contabilidade quanto projeto integrador. Nós não temos mais vínculo daí. Aí vocês estão na reta final da faculdade. Lucas, eu não consigo entender o que você fala. Alguém consegue entender o que o Lucas fala? Não. Lucas, escreve que é melhor, porque tá dando interferência no seu microfone. Tem quantas partes esse trabalho? São essas. Finalizou, tá? Fez até a 3 agora. Aí você vai fazer a 4, a 5, a 6 e a conclusão. Acabou. O trabalho daí está finalizado. Isso aí, ó. Até aqui é onde eu expliquei. Daí finalizou, Lucas. Então, pessoal, vai ser um pouco mais trabalhoso, vocês vão ter que retomar, vão ter que pensar a estratégia, enfim. Mas nós vamos fazer orientações, igual eu falei para vocês, a gente combina, já desenhem com o grupo de vocês aí as etapas que vocês vão ir desenvolvendo, para que a gente faça essas orientações durante o prazo. Beleza? Tá bom. Tá bom? Sara, Valde, Ronaldo, Hard, todo mundo, tá bom? Eu vou postar. Tá bom, parei meu microfone. Ah, tá bom, acho que foi, né? Foi, Ei, pessoal, eu vou postar lá no grupo para vocês, no grupo do WhatsApp e no Classroom, esse arquivo aqui, que eu fiz algumas alterações, coloquei aqueles exemplos lá para vocês, tá? Daí eu posto lá para vocês. Aí, a aula de amanhã, então, eu vou deixar livre para vocês, livre, né, entre aspas, para vocês discutirem aí com o grupo de vocês e montar o cronograma, tá? Então, vamos fazer assim, os dias que vocês precisarem, vocês falam uma semana antes. Prof, você pode liberar as aulas de contabilidade para a gente mexer no projeto?
Aí a gente vai desenhando junto isso aí, tá? Eu vou ajudando vocês nessa parte. Nossas aulas de contabilidade, elas estão já bem direcionadas. Agora tem mais 2 conteúdos para passar para vocês. Então, eu consigo essa folguinha nesse sentido. Tá bom? Você lê? Então é isso, tá? Finalizamos e eu já vou passar em seguida lá para vocês o material com os exemplos. Até depois. Até mais.